Então, tem muita gente que termina de escovar, deixa o cabelo quente, e aí a cliente sai do salão e primeiro vento úmido que ela pega, o cabelo já volta todo, a escovação não dura nada. Então, por isso que eu falei, desde o começo, usar o secador tudo no máximo e achar que é só isso, acaba com a escovação. Sejam todos bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Meu nome é Luma Sakamoto e eu tô aqui para ajudar as pessoas que são aspirantes a cabeleireiros ou já cabeleireiros que queiram sair do zero à escovação perfeita. E eu quero hoje falar com vocês sobre qual que é o grande erro que pode acabar com a sua escovação e como é que você pode aprender para se defender, né? E por que esse erro é um erro? Eu vou falar para você, vou explicar certinho, né? Porque como é que você vai diferenciar nesse caso, né? Especificamente as combinações possíveis aí que podem, né, levar você a errar na sua escovação. Então esse conteúdo é para você que você não sabe por que na hora que você vai escovar o frizz não cede, por que você acha que é difícil de escovar, você não sabe como é que faz para evoluir rápido na sua escovação. E às vezes você até tem vontade de querer escovar bem, mas você sempre acaba apelando para chapinha, né? Então, hoje eu vou explicar qual que é esse erro que você pode evitar para melhorar a sua escovação, né? Ou ainda deixar de estragar a sua escovação. Você quer ajudar o projeto Cabeleireiro Integrativo? Então, dá um curtir no vídeo, se você está assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo aqui no Instagram, vai no aviãozinho e compartilha. Porque quando você compartilha ou quando você curte, né, a live ou o vídeo, você ajuda a tornar o conteúdo mais relevante para outras pessoas. Então, gente, vamos entender qual que é esse grande erro que acontece, ó, quando você usa esse cara aqui, ó. Sabe qual que é esse grande obstáculo que te impede de alcançar a escovação perfeita ou ainda mesmo que acaba com a escovação? É quando a pessoa pega esse carinha aqui, o secador, e faz isso aqui, ó. Peguei esses dois interruptores e virei eles no máximo. Então, eu peguei e empurrei tanto a parte de velocidade de fluxo de vento, quanto a da temperatura, tudo no máximo. Então, muitas vezes, o grande erro da sua escovação tá aqui, ó, tá nessa regulagem aqui, dessas chavinhas. A pessoa vai lá, simplesmente liga tudo no máximo. Vem e aperta os dois interruptores. Bom, por que eu tô falando isso para vocês? Gente, vamos pensar, vamos analisar aqui. Nesses dois interruptores, nós temos basicamente duas posições aqui, né? Aliás, 3 posições desligadas a um deles, né, com relação ao fluxo do vento. E nós temos também 3 posições com relação à temperatura. Lógico que quando a gente está na posição desligada do fluxo de vento, nada acontece. Então, se a gente considerar 2 posições aqui, 3 aqui, a gente tem 6 combinações de temperatura e de fluxo de vento, ou velocidade do secador, depende, né, de como você se refere a isso. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque não tem como essas 6 combinações, elas darem o mesmo resultado. Não tem como ser a mesma coisa você usar tudo no máximo ou usar o fluxo do vento ou a temperatura baixa. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque se você liga tudo, né? Por que isso aqui te impede de fazer a escovação do jeito certo? Se você liga isso tudo aqui, ó, no máximo, você corre o risco de você secar o cabelo antes de conseguir modelar. Então, um grande erro na escovação das pessoas é ligar tudo no máximo
Porque muitas vezes o cabelo seca antes da modelagem acontecer. Então, se essa modelagem não aconteceu e o cabelo ficou seco, acabou. Então, você vai lá, está com a fibra já rígida, né? Porque quando a gente molha o cabelo, o que acontece? Já fiz um conteúdo também sobre isso, que existem determinados tipos de ligações no cabelo. Tem ligações que elas são ligações de ordem química, tem ligações que são físicas. Então, principalmente as ligações de hidrogênio, elas são ligações que elas são facilmente rompidas. Então, quando a gente molha o cabelo, a gente rompe essas ligações de hidrogênio e o cabelo ele fica mais amolecido, ele fica mais maleável. E aí, essa maleabilidade do cabelo, você vai conseguir trabalhar, né, colocar uma forma desejada enquanto esse cabelo ainda está úmido. A partir do momento que ele secou, você não vai conseguir modelar o cabelo. Você já tem uma forma mais dura, mais definida, mais rígida, e aí, no caso, se secou errado, o cabelo vai ficar com frizz, o cabelo vai ficar com a aparência esticada, você não vai conseguir dar a forma nesse cabelo. Então, ligar o secador no máximo, dependendo da região onde você está, o tipo do movimento que você está fazendo, acaba com a sua escova, porque o cabelo secou e você não conseguiu colocar a forma que você queria, ou ainda assentar esse cabelo do jeito que você queria, tá? Então aí você pode estar pensando, mas Luma, então significa que nunca você usa o secador com tudo no máximo? Não é isso que eu quero dizer. Eu uso sim temperatura e velocidade no máximo, tá? Só que a gente tem que aprender a fazer esses ajustes. Hoje eu vou te ensinar todos os ajustes, os prós, os contras, quando você usa, né? Quando que você evita cada um desses ajustes. Mas o que acontece na maior parte das vezes para as pessoas que não tem essa flexibilidade ou essa adaptação com relação aos ajustes de secador? É porque muitas vezes a pessoa não tem paciência. Então, ela até percebeu já, né, que às vezes eu preciso mesmo dar uma maneirada, não pode ser tão quente, ou não pode ser o fluxo do ar não pode ser tão alto, mas a pessoa não tem paciência. Então, quando ela não tem paciência, como ela não tem paciência, ela fala, o cliente está com pressa, o salão está corrido, aí ela pega e não desenvolve isso, ela não desenvolve esse ajuste, que é um ajuste fino, tá? E isso faz parte da escovação perfeita. A pessoa tem que entender da ferramenta, né? No vídeo anterior, eu falei sobre que uma das questões fundamentais para chegar na escovação perfeita é o entendimento sobre a ferramenta de trabalho. Uma das nossas ferramentas é o secador, tá? E aí você tem, então, que ter essa paciência e persistência para entender isso que eu vou te explicar agora. Agora eu vou falar para vocês, então, que uma vez que nós entendemos que é um erro trabalhar sempre com tudo no máximo, o vento e a temperatura todos no máximo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, então, quando usar, o que usar, como usar, né? Bora lá, então. Quando é que a gente usa a velocidade alta? Então, vou ligar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Ó, velocidade baixa, ou fluxo de ar baixo. E o alto. Bom, para você só... eu gosto sempre de explicar o óbvio, explicar a parte... Por mais básica que seja, eu gosto das coisas que são básicas, porque elas nos permitem entender melhor o que a gente está fazendo, observar coisas diferentes, tá? Então, quando a gente pega e coloca a velocidade, né, a velocidade mais baixa, a força do vento, ela é, obviamente, menor. Quando a gente coloca na velocidade alta, a força do vento é maior. Então, quando a gente está trabalhando na mecha, com a velocidade alta, a gente vai ter
o cabelo ele vai ser mais empurrado para dentro da escova. Então, por exemplo, diferentemente da chapinha, né, de quando a gente, por exemplo, a gente regula, na verdade, na pressão na mão, né, na chapinha a gente regula a pressão na mão, você pode passar com a mão apertando mais o cabelo, ou você pode apertar menos, mas vamos entender o seguinte, nesse caso, o vento, ele é uma forma de nos ajudar a secar esse cabelo. Então, é uma variável. O vento, ele é uma variável dentro da escovação que vai fazer empurrar o cabelo mais para dentro da escova, apertando mais a escova, ou se você não tiver com apoio, você vai fazer com que o cabelo justamente saia da escova. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa ela não está com um apoio bom da escovação, ou ela bate o vento no lugar errado e a mecha e o cabelo vaza da escova. E isso também é um dos motivos de frizz, tá? Então, você está com tudo no máximo, com velocidade máxima, você vai empurrar o cabelo. Se você está fazendo um trabalho, por exemplo, de alisamento, você vai conseguir alisar melhor, tá? Outro pró, né, de usar a velocidade alta é que você vai conseguir também secar mais rápido esse calor. Por quê? Porque a velocidade, o fluxo do vento mais alto, ele vai potencializar o calor. Então, você seca mais rápido, você empurra mais o cabelo, né? Você tem uma temperatura mais alta. São os prós. Que você usa quando? Para fazer um alisamento, para você fazer uma secagem de fio, tá? Toma cuidado, muito cuidado com o couro cabeludo. Porque a modelagem, né, o alisamento, ele precisa, sim, de uma certa tração, ele precisa dessa força empurrando para alisamento. Só que, para o profissional conseguir fazer a modelagem com a velocidade alta, tudo no máximo, aí a pessoa tem que ter um pouco mais de habilidade, não é todo mundo que consegue, porque como eu comecei a explicar, se tá tudo no máximo, o cabelo vai secar muito rápido. E aí, se a pessoa não tem habilidade, principalmente na hora de fazer os movimentos da escovação, ela não consegue modelar esse fio. Beleza? Então, usar a velocidade alta é bom, é interessante? Sim, principalmente para alisamento. Agora, qual que é o contra, né, de usar essa velocidade super alta? É quando você tem esses cabelos mais fininhos que eles vão secar muito rápido, tá? Então, evite quando você tiver um cabelo fino ou quando você tiver um cabelo poroso, quando você tiver um cabelo muito curto. Quando você ligou tudo no máximo ali, você vai bater um vento forte se tiver a temperatura alta, você vai ter lá o calor excessivo e a fibra, lembra que ela é como se fosse uma massinha de modelar quando ela está molhada. Ela é flexível, ela é moldável, mas a partir do momento que ela secou, você não vai conseguir mais dominar esse cabelo. Você tem que molhar e começar tudo de novo, tá? Bom, entendemos velocidade, né, ou fluxo de vento alto. Agora vamos entender o fluxo de vento baixo, né? Como é que a gente faz com isso? Agora vamos entender, então, o fluxo de vento mais baixo, ou velocidade baixa do secador, tá? Quais são os benefícios da gente usar, então, essa primeira regulagem aqui de velocidade mais baixa? Você tem mais tranquilidade para você trabalhar, tá? Então, com um fluxo de vento mais ameno, você consegue modelar sem espalhar tanto o cabelo. Porque o problema é esse, principalmente para quem está começando. Se você modela o cabelo, você está lá trabalhando com o cabelo, e vem aquele fluxo super forte, né, passa aquele tornado, pega um secador bem potente, né, um secador profissional, parece um tornado. E aí a pessoa não sabe, né, não conseguiu fazer um movimento direito, não conseguiu pegar a mecha direito. Então, a baixa velocidade desse fluxo de vento, baixa velocidade desse secador, que você não vai ter o cabelo tão espalhado. E aí, isso também, né, a velocidade baixa, ela facilita o acabamento frontal. Tanto nessa parte aqui, que costuma ter alguns cabelinhos mais crespos, quanto da franja, né?
Até mesmo em casa, assim, quando eu explico para as clientes que secam cabelo em casa, eu falo para elas, olha, como é que você seca a sua franja? Mostra para mim qual que é a regulagem do secador. Ela já fala de regulagem do secador, como assim? Foi assim. Normalmente você liga tudo no máximo, né? Elas dão risada e respondem que sim. Por quê? Porque quando ela vai secar a franja e ela vai tá com tudo lá no máximo, o cabelo normalmente chega para mim super ressecado, com ponta dupla, queimado, literalmente queimado. Então, eu explico para elas o seguinte, olha, tá vendo aqui? Você pode até usar a temperatura mais alta, mas liga o botão do secador só no primeiro nível para você conseguir modelar antes de secar, tá? Então, você entendeu que a velocidade baixa ela vai te dar mais tranquilidade para trabalhar, não vai espalhar tanto o cabelo, né? Principalmente nessas áreas que são perto do rosto, perto da orelha, que às vezes se o vento estiver muito forte, queima, né? Então, você evita queimar a orelha, o couro cabeludo da cliente, tá? E aí, quando é que você vai usar isso? Então, para cabelo fininho, para cabelo com frizz, curtos, cabelos pouco densos, ou pode ser inclusive assim, beleza, o cabelo ele não tem tanto frizz assim, tem um pouco de frizz. Mas você pega nessa parte, principalmente perto de raiz, que é onde estão os cabelos mais curtos, você trabalha com a velocidade do secador mais baixinha e vai, então, fazendo o alinhamento, vai fazendo a sua modelagem com tranquilidade. Depois, tô indo para a ponta e eu posso, né, ter uma densidade boa de cabelo. Tudo bem, aumenta a velocidade aí do secador, aumenta o fluxo de vento e manda bala. Agora, qual que é o contra, né? Por que o pessoal não trabalha com velocidade baixa de secador? Porque demora mais, né? E aí a pessoa, como eu falei, às vezes não tem paciência para desenvolver isso, só que é porque também às vezes a pessoa se prende aqui o fato de que ela vai ter que usar a velocidade baixa em todos os momentos, em todos os cabelos. Não é isso. É você entender a diferença entre um e outro, tá? E agora eu vou partir então para explicação sobre temperaturas. Para que serve cada temperatura no secador, né? Quais são os benefícios? Quando é que a gente usa, né? Quando que a gente evita? Então vamos lá. Temperatura alta do secador. Qual que é o benefício de você usar a temperatura alta? É você ter um maior amolecimento, né? Uma maior flexibilidade desse fio. Por quê? Uma vez que a gente aquece, tudo que a gente aquece, a gente provoca uma certa dilatação. Então, o calor, ele ajuda a gente dilatar essa fibra e, com isso, colocar a nova forma que a gente quer dar nessa escovação, tá? A temperatura alta, ela também vai agilizar a secagem. Então, são dois benefícios importantes para a gente. Então, a gente pensa em temperatura alta para dilatação da fibra, para deixá-la mais maleável para a gente dar a nova forma, e para agilizar a secagem do cabelo. Então, você vai usar quando? Quando que você vai usar? Quando você quer alisar e também quando você quer modelar. Então, a temperatura alta, ela serve para alisamento, ela serve para modelagem, ela serve para secagem, tá? Aí você junta, por exemplo, a temperatura alta com a velocidade alta, você vai conseguir uma força de alisamento. Então, é legal para você usar para cabelos que são alisados, cacheados, cabelos mais crespos, que são mais densos e mais espessos, tá? Porque se você pega um cabelinho mais fino, aí você já tem que trocar. Você usa a temperatura alta, mas você coloca uma velocidade baixa, percebe? Então, lembra lá que eu expliquei no começo? A força do vento, ela empurra o cabelo, só que ela pode espalhar se você não tiver muita destreza. Aí, quando você usa uma temperatura alta, que você está tendo um poder maior de dilatação da fibra, que você vai secar mais rápido, se você não tem tanto controle, você abaixa a velocidade. Ou se o cabelo é fino, se você precisa de mais força, de mais alisamento, aí você aumenta a velocidade, tá? Qual que é o contra de usar temperatura alta? É você ter mais também chances de queimar o cabelo, né? Então, evite usar a temperatura
alta se o cabelo for muito fininho, se você estiver fazendo uma região de contorno, tá? Beleza, aluno? Então, eu já entendi o ajuste de temperatura alta. E agora? E a temperatura média, né? Ou morninho? Qual que é a vantagem de você trabalhar com a temperatura morna? Porque ela é menos agressiva. Super vantagem é menos agressão. Se você, dependendo da fibra, dependendo da situação, você fazer a modelagem sem tanta agressividade. E aí também, que eu gosto de pegar no pé da chapinha, porque você pega, mesmo que a chapinha tenha regulagem de temperatura, a temperatura ela vai ser muito, muito mais alta do que você trabalhar com o secador na temperatura morna. São todos os cabelos que a gente vai conseguir fazer na temperatura morna? Não é isso, tá? Calma. Mas em muitas situações a gente pode usar a temperatura morna, ser menos agressivo, conseguir trabalhar esse fio, conseguir estilizar esse cabelo, sem dar essa paulada, essa porrada de temperatura, tá? Quando é que você vai usar, então, a temperatura média ou a temperatura morna? Você vai usar nas seguintes combinações. Se você pegar temperatura média e velocidade alta, é a combinação ótima para secagem de couro cabeludo. Tanto que quando você está nesse ajuste, né? Temperatura média e velocidade alta, você pode trabalhar bem direto, bem próximo do couro cabeludo, que você não vai queimar cliente, você não vai trazer desconforto. Por quê? Porque você está trabalhando, né, com o movimento também, espalhando o ar, você seca rapidinho esse couro cabeludo. Você não precisa ficar trabalhando tão longe ou não precisar com receio de queimar a cliente. Agora, secagem de couro cabeludo com temperatura alta e velocidade alta, não aconselho, tá? Porque isso gera oleosidade no couro cabeludo. Secagem de couro cabeludo, a gente sempre dá preferência para temperatura morna, para temperatura média, tá bom? Aí você tem ainda outra possível combinação de temperatura média com velocidade baixa. Quando é que você vai usar isso, essa combinação? É que só quando o cabelo for muito fininho, assim, realmente é mais difícil, é bem mais difícil da gente usar a temperatura média com velocidade baixa, tá? Só se o cabelo for muito, muito fininho mesmo. Então, eu estou mostrando das regulagens, de todas as regulagens, para que elas servem, quando que vocês usam, quando que você evita usar determinada regulagem, tá? E vamos para a última parte aqui, sobre a temperatura fria, tá? Por que é importante você entender a temperatura fria? Lembra que eu falei lá no comecinho que o cabelo é como se fosse uma massinha de modelar. Quando a gente molha esse cabelo, ele fica flexível, ele tá lá mais, ele tá mais, vamos dizer assim, receptivo a uma nova forma. Só que conforme ele vai secando, ele vai meio que congelando, endurecendo aquela determinada forma. Então, nós temos que trabalhar com o cabelo com a umidade correta, nós temos que ajustar a temperatura, né? Porque tem que ser. Não adianta você querer modelar um cabelo frio na escovação, porque não vai rolar, tá? Você tem que usar uma temperatura. Muitas vezes você precisa assim de uma temperatura mais alta para você conseguir dar a nova forma do cabelo. Só que, uma vez que você dá a nova forma, por exemplo, o cabelo que a Elinalva falou, você está saindo de um cacheado para o liso, né? É uma transição muito grande, né? Você tem que literalmente fazer uma força contrária àquelas ligações naturais daquele cabelo. Então, você faz lá o processo do alisamento, e alisamento não pode ser só tração, tem que ter alguma tração, mas não ficar esticando o cabelo o tempo todo. Você tem que usar o fluxo do vento para você modelar esse cabelo, você tem que usar a escova correta para dar aderência suficiente. E aí, uma vez que você deu essa forma, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, entre aspas, congelar o cabelo daquele jeito. Então,
Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque você fez você mexeu, né, você modelou o cabelo enquanto essas pontes de hidrogênio elas foram rompidas, elas vão se religar. E aí você dá a nova forma e você religa as pontes de hidrogênio numa estrutura que não é a estrutura normal do cabelo. O cabelo vai querer voltar, né? Por isso que o cabelo cacheado ele volta, ele vai ficando ondulado, porque a força desse cabelo é muito grande, né? Se ele tá um cabelo natural saudável. Então, uma vez que você deu, né, fez o alisamento, fez a modelagem, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse cabelo depois e resfriar. Ficar um bom tempo lá resfriando esse cabelo. Você tem que usar a temperatura fria mesmo, até você perceber que a temperatura da fibra realmente abaixou, porque assim você vai ter durabilidade na sua escovação. Então tem muita gente que termina de escovar, deixa o cabelo quente, e aí a cliente sai do salão e primeiro vento úmido que ela pega, o cabelo já volta todo, a escovação não dura nada. Então, por isso que eu falei, desde o começo, usar o secador tudo no máximo e achar que é só isso, acaba com a escovação, porque na finalização você precisa do vento frio, você precisa de muito resfriamento. Eu não fico dando esse liga, desliga aqui, não. Até porque é o seguinte, se a gente está trabalhando, como eu falei, a gente precisa da temperatura mais quente para conseguir modelar o cabelo. Toda a estrutura do secador, ela tá quente. Quando você fica resfriando esse secador o tempo todo, você está perdendo, vamos dizer, não é muito produtivo, né? Porque você vai resfriar toda essa estrutura, aí esquenta de novo, resfria, esquenta. Eu acho que não é muito produtivo, você vai gastar mais energia com isso. Portanto, eu faço a escovação. Se for uma escova modelada, eu deixo a mecha mais enroladinha ali, né? Aí no final, com a mecha bem enrolada, eu ainda vou esfrio, para depois abrir esse cabelo, tá? Galera, então, hoje eu mostrei para você por que não saber regular a temperatura e a força do vento acaba com o trabalho da escovação. Para que serve cada ajuste de temperatura, de velocidade? Qual o jeito de você fazer isso para qual tipo de cabelo? E então você consegue entender melhor, fazer esse ajuste fino para você virar um escovista top, para vocês serem profissionais diferenciados no mercado, que sabem modelar, que sabem estilizar cabelo sem fritar o cabelo. Basicamente, então, é isso. Obrigada de coração vocês que estão acompanhando. Compartilha, clica, comenta, porque assim eu sei se eu estou indo na direção certa, tá bom? Beijo forte para todo mundo. Tchau, tchau.